todos. Pode tomar o seu assento. Mais uma vez, agradeço a Deus pelo dom da vida, ao seu Filho Jesus pela salvação e ao Santo Espírito pela comunhão. Grata satisfação ter de Deus a oportunidade de estar aqui esse final de semana, cooperando com o pastor Eliseu. Também louvo a Deus pela comunhão e amizade que eu tenho com o maestro Anderson, presbítero Anderson Borghetti de Araújo. Foi um prazer rever sua família, amigo desde infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, né? E estamos distantes há 30 anos. Mas agora, glória a Deus, estamos aqui no Tiago, presbítero Tiago. Trago a ele também a saudação dos meus irmãos consanguíneos de Americana. Paulo Chocolate, que foi prefeito de Americana por um tempo, né? Presidente da Câmara por 2 gestões. No tempo que o Tiago congregava com meu irmão Antônio César, que é promotor da Bauru ali. Mandou um abraço para ti. O pastor Osmar também, que eu não vi ele aqui. O pastor Osmar Andrade de Macedônia, foi o pastor deles ali no Jaguari, no bairro de Americana, né? Mas aí transmitam, pastor Osmar, por gentileza, esse abraço. Meu irmão falou assim: fale publicamente lá. Eu falei: seu nome não devia ser Antônio, devia ser Aparecido. Graças a Deus, amados. Então, eu quero estar orando a Deus, despertado por Ele nessa madrugada, para falar com Ele acerca de tudo o que Ele tem incomodado, porque nós precisamos ser instrumentos vivos dEle para todo momento. E eu vou fazer apenas um resumo de ontem e comentar mais alguma coisa, porque não quero ser pesado para vocês, até porque já tem a escola bíblica dominical e eu sei que quem participa da escola, ao fim da escola, já está meio exausto, né? Querendo ir para casa, tomar uma água fresca, deitar na rede, comer a macarronada e descansar à tarde por outra noite. Isso é normal em todos os lugares, né, pastor Eliseu? Mas então, nós vamos convidar a todos para a leitura de um texto. Como o tema está nos Salmos, nós vamos ficar nos Salmos nessa manhã, mas eu quero ir para o 46, gostaria que você abrisse aí, se você puder, Salmo 46, e leremos o verso 10, até porque Salmos não tem versículo, né? Salmos são cânticos, então ele tem estrofes ou tem versos. Então, Salmo 46, verso 10, que diz: antes da leitura, mais uma vez parabenizar a orquestra e coral. E esse hino 193 aí eu conheço. Regemos muito tempo esse arranjo, né? E ele foi adaptado várias vezes por vários maestros. Ele começou com o maestro Isaac, de Rio Grande da Serra, genro do pastor, tenente do exército, pastor Luiz Monteiro, que o Senhor Jesus já promoveu as mansões celestiais. O Isaac, um grande maestro, e esse hino foi sendo adaptado, e percebi também uma nova adaptação dele hoje, mas é lindo, né? Parabéns, coral, parabéns, orquestra, continuem firmes. Vou ter um pouquinho de ousadia agora, pastor. Proponha no seu coração um desafio para o ano que se aproxima, de conquistar mais um para compor a orquestra de vocês. Quando o propósito é bom, o Senhor Deus endossa. E isso acontecendo, o reino dele cresce.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando a gente faz para a glória de Deus, dá certo, porque é certo. Fazer para a glória de Deus é certo. Tem gente que diz assim, mas dá certo. Tem que ver primeiro se é certo, se é correto, porque há muitas coisas que dão certo, mas não é correto. E é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Há muitas coisas que dão certo no início, mas dá errado no fim. E o mais importante, pastor, é dar certo no fim. É você ver Deus prosperando no fim, crescendo no fim. Tá certo? Amém? Porque a nossa vitória está lá na frente. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é lá na pista de chegada. Glória a Deus. Alguém pode dar largada na frente, mas o mais importante é chegar na pista. Fale para quem está do lado, lute até chegar na pista, na hora da bandeirada, a bandeirada final. Quando a bandeira se levantar, você precisa ser vencedor, você precisa ser campeão, olhar para trás e dizer, valeu a pena todo o esforço que fiz, valeu a pena todo o meu empenho no reino do Deus que me chamou. Aleluia, aleluia. Quantos servos Deus tem aqui? Dê um sinal com a mão para eu ver. Quantos servos Deus tem aqui? Servo, amém, amém. O termo servir, servir, é uma junção de dois verbos: verbo ser, verbo vir. Servir. Primeiro, eu existo, verbo ser. Existo porque Deus me fez. Deus me criou para a sua glória. Ser, eu existo. Depois, o segundo verbo, vir, é chamada. Vir, chamada. Então, quando eu exerço uma função no reino de Deus, e uma função tão importante quanto a que você exerce, carregar uma pasta, um estojo, incomoda, preparar a embocadura no trompete, talvez dentro de casa, incomoda o marido, a mulher, os filhos. Às vezes você tem que entrar no quarto e trancar a porta, porque incomoda, alguém se irrita e diz, que barulho, mas você precisa manter a embocadura em dia para apresentar o melhor na casa de Deus. Isso é chamada. Precisa estar disposto a servir, para provar que existe e que foi chamado por Deus. Isso é o reino dele, tanto prefixo como sufixo. Servir tem sentido na nossa vida, tem valor para a nossa vida, e a gente tem que reconhecer e valorizar isso. Não é simplesmente tocar na igreja, isso não é obrigação, isso é privilégio, é gratificante, isso é gratidão a um Deus que nos deu tudo que temos e fez de nós tudo que somos para a glória do seu nome. Posso ouvir um amém? Amém, graças a Deus. Sirva com alegria. É por isso que o Salmo 100 diz: servir ao Senhor com e apresentar-vos a Ele com canto de louvor, como nós ouvimos ontem, canto sacro, que tem estrutura sagrada, porque o nosso louvor santifica também, porque ele traz em si uma letra sagrada que a gente precisa estar atento a ela. Salmo 46, 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
vou falar sobre o que isso quer dizer, por quem foi escrito isso e por que foi escrito. Em poucas palavras, resumidamente. Mas ontem nós falamos, ontem à noite, que a área musical nunca foi fácil de se lidar com ela. Eu até tracei aqui um comparativo sobre o carregar a arca, um objeto sagrado, respeitado nos tempos da antiga aliança. Hoje nós não vamos mais pôr uma arca aqui, porque isso são apenas símbolos, porque o povo de Israel vivia por vista, por isso eles valorizavam muito os símbolos, porque eles viviam por vista. Nós não precisamos de símbolos judaicos, porque nós vivemos por fé. Eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer, depois eu vou ver. Então hoje, na nova aliança é diferente, mas a área musical nunca foi fácil. Eu me lembrei, Anderson, quando você estava regendo aqui, o Rude Cruz, no ano de 1988, 89, 90, faz tempo. Meus 23, 24, 25 anos de idade, nós trabalhávamos na zona rural, colhendo laranjas. Levantávamos 4h30 da manhã, a esposa lavar a roupa, preparar a bebezinha para levar na creche, e a gente ajudar a fazer o almoço, preparar tudo, porque 5h30 o ônibus ou o caminhão passava na frente de casa, para que a gente entrasse e caminhasse 2 horas para as fazendas, para colher laranjas, para comprar o terreninho, para construir a casinha própria, porque naquele tempo a laranja, ela rendia um bom lucro no seu trabalho, ela valia ouro na nossa região. E eu me lembro que o pastor, o maestro Francisco Ferreira de Souza, um maestro lá de Guarulhos, que veio do interior, que ensinou música para mim, ensinou para o Anderson e muitos irmãos na época ali na cidade de Itajaí. Ele era um homem muito dedicado e me preparou para reger coral. E ele sempre dizia: você vai me substituir, vai me ajudar a reger o coral. Só que eu não via possibilidades devido à vida difícil que eu tinha. Muito difícil. Quantas vezes chegávamos tarde, tomava o banho, pegava o coro sacro, a tema celeste, a harpa cristã, cantor cristão, colocava na pasta, pegava o diapasão e caminhava 20 minutos até chegar à igreja para ensaiar o coral, arrastando as pernas, cansado, porque eu passei o dia inteiro subindo escadas e descendo para colher laranjas. Uma sacola de laranja pesa 28 quilos, pendurada no pescoço de quem colhe a laranja. É difícil. Eu me lembro que um dia, gente, eu estava exausto, cansado, pensando em desistir. Peguei todos os apetrechos, fui para o ensaio para iniciar o ensaio de um novo para o coral. E na nossa igreja tinha uma irmã por nome Carminha, esposa do irmão Benício, simples, não falava direito, mas tinha cara no joelho. Ela tinha uns 8 filhos, mais ou menos. Quando a gente chegava para o ensaio, ela estava de joelho, orando pelo regente, pelo coral. E eu me lembro que naquele dia, e ela era zeladora da igreja, eu saio de casa, estou indo. Quando eu chego, pastor Eliseu, na porta da igreja, eu piso no degrau da porta lateral, como aqui, eu ouvi ela orando assim:
Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor me deu uma função na igreja, e a função que o Senhor me deu é de lavar os tapetes que os irmãos pisam. Tem misericórdia do irmão Luizinho, ele sobe escada e desce escada o dia inteiro, e agora ele vem para cá nos ensinar a cantar. Irmãos, que dia! Eu tinha 24 anos de idade, estou com 5,9. Note bem, isso eternizou na minha alma. Eu te agradeço por uma função que Jesus me deu, de lavar os tapetes que os irmãos pisam. Falei, quem sou eu? Quem sou eu? Não é mais que um dever vir aqui até com cãibra na língua, de peso que eu peguei o dia todo, de cansaço. Mas eu quero que o renovo entrar na minha vida. Naquele dia o renovo entrou, eu me fortaleci, e eu falei, Senhor, não paro. Tem alguém que intercede por mim. Glória a Deus. Olhe para quem está do lado, alguém intercede por você. O segredo de você estar aí nem sempre é porque você está aí, é porque alguém se dispõe a interceder por você. Interceder, dois verbos também, interceder. Inter, dentro, ceder é o clamor que está dentro. Interceder é você orar secretamente, é o grito da alma que ninguém ouve. Intercessão é quando alguém grita por dentro por você e você não sabe. Glória a Deus. Quem aqui já viu, talvez até por filme, o sistema de desmatamento? Por exemplo, uma tora. Sabemos o que é uma tora? Claro. Como é que se rachava a tora ou se racha no Mato Grosso? Se pega uma marreta pesada e uma cunha, coloca-se a cunha na tora, pega-se a marreta e bate na cabeça da cunha, e a cunha vai entrando aos poucos, até que a tora venha a rachar. O verbo interceder se origina disso, bater na cabeça até ceder. Glória a Deus. Aí alguém pergunta, por que quem ora mais na igreja às vezes sofre mais também? Porque interceder é bater com a marreta na cabeça até abrir. E quando alguém intercede por você é porque tem uma barreira na tua frente, tem um obstáculo na tua frente, e você está querendo desistir por conta daquilo. Mas o ministério da intercessão não permite que isso aconteça, porque o obstáculo vai sair do teu caminho, a tora vai rachar e você vai continuar. Ou seja, o propósito será alcançado, o objetivo será atingido e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Então diga mais uma vez, tem alguém intercedendo por você, certo? Fique tranquilo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não se apavore, não, o Senhor está com você. Mesmo sendo difícil e delicado o trabalho da música, mesmo assim é possível tocar, cantar e reger com excelência, desde que haja em nós disposição. Excelência por quê? Porque tudo que a
gente faz para Deus tem que ser uma excelência. Ah, mas eu estou sendo muito exigido. Não é isso, gente. Para Deus tem que ser o melhor. É assim que funciona. Foi isso que aprendemos com os mais antigos. Se a parede da minha casa tem que ser aveludada, a da casa do meu Deus tem que ser melhor que a minha. Se eu desejo o melhor para a minha família, a família do meu Deus tem que ter o melhor do que a minha. Isso é fazer com excelência no reino de Deus. Eu ensino isso no curso de diaconia que eu ministro no ministério. O senhor tem um livro aí, esse primeiro aqui. Esse livro aqui é o manual de diaconia no nosso ministério. O Senhor me deu no ano de 2002. Dia 9 de dezembro nós vamos completar 4.500 diáconos que fizeram o curso esse ano no ministério. Nós já estamos com 3.970 que já fizeram o curso, certo? Sábado que vem eu vou estar em registro ministrando para 350 diáconos. Dia 30 eu venho para o sul de Minas, Machado, ministrar para mais 150, e dia 9 em São Sebastião do Ítalo Norte, finalizando no ano. Eu sou o coordenador geral de diaconia no ministério. Isso é seu, com muito prazer. E eu ensino aos diáconos que o nosso trabalho tem que ser feito com excelência. Por que o Senhor permitiu que viesse isso à minha mente, pastor Eliseu? Porque todos nós somos diáconos. Eu pastoreio há 30 anos, só que eu nunca deixei de ser diácono. Diácono é servir. Os 5 dons ministeriais em Efésios 4:11, a diaconia está presente. O apóstolo, ele serve, certo? O profeta, ele serve. O evangelista, ele serve. O pastor que não serve não é pastor. Diaconia é servir. O músico serve. Serve a Deus com alegria. Serve a obra. E se você serve, você está exercendo a diaconia. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Aí acostumamos também, interessante, a criança é a alegria do pastor, o adolescente é a esperança do pastor, o jovem é a força do pastor, as irmãs de oração são os joelhos do pastor, o presbítero são os ombros do pastor, e é o socorro, o evangelista é a boca do pastor, o missionário são os pés do pastor, e os diáconos são as mãos do pastor. Pastor sem uma boa diaconia, um pastor sem mãos. Todos nós somos diáconos, porque nós servimos a Deus com alegria. Ser, existir. Vir é atender ao chamado de Deus. Ah, pastor, mas eu sou filho de Deus, eu não sou servo. Nós somos filhos e somos servos. Nós somos filhos na primeira chamada, quando ele disse: vinde a mim, cansados e oprimidos, para serem aliviados. Essa é a primeira chamada, aí somos filhos. Vinde a mim. Mas a segunda chamada é Mateus 4,19: vinde após mim. Aí é a chamada para servir. Na primeira somos filhos, na segunda somos servos. E glória a Deus por isso, porque se não for isso, não estaríamos aqui adorando a Ele na beleza da sua santidade. Então, aceite esse conselho, sirva a Ele com alegria, com empenho, com dedicação. Você não está fazendo ao homem, você está fazendo a Deus. Filipenses 2,12: eu agradeço a vós, ó Filipenses, porque sois fiéis tanto na minha presença quanto na minha ausência, escreveu o apóstolo Paulo.
Porque tem crente que quando o pastor viaja, ele não congrega. O pastor viajou, então ele não vai, ele só é fiel na presença. Não pode nem avisar que talvez está enfermo, que ele não congrega, porque ele só é fiel na presença, ele não é fiel na ausência. Filipenses 2,12. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deixa eu parar, estou querendo doutrinar para vocês dizerem. Deus é bom. O tema é sobre a bondade, né? Já dá até para terminar. Quanto mais difícil o momento, mais importante o sacramento. Quanto mais o momento é difícil, mais importante o ofício. A Bíblia apresenta alguns momentos de adoração em tempos delicados e dificílimos. Por exemplo, a frase de Abraão, quando disse: havendo adorado, tornaremos a vós. Repita essa frase: havendo adorado, tornaremos a vós. Gênesis 22. Foi no momento mais difícil da vida do patriarca da fé. Ele estava subindo ao Moriá para entregar o filho em sacrifício. Como Deus pede o meu filho em sacrifício e eu ainda tenho a coragem e a disposição de citar o termo adoração? Na verdade, Deus não estava querendo Isaac. Deus queria Abraão. Deus queria Abraão, porque Deus chamou Abraão. Quando ele pede Isaac, ele não quer Isaac. Por isso ele não deixou matar. Ele queria Abraão, porque Abraão estava muito apegado a Isaac. Filho único, muito apegado, da esposa livre. Muito apegado. Deus disse: não está certo, eu te chamei, eu quero você para mim. Por isso Deus pede Isaac, porque queria Abraão. Às vezes a gente se apega a tantas coisas, que tais coisas nos impedem de ser no reino o que Deus quer que sejamos. Você já tentou dar uma sardinha no gato? Para você ver o que ele faz? Ele pode ser um gatinho mansinho no colo, mas se ele sente o cheiro e ele vê a sardinha, ele vai traçar as unhas da sardinha. Tente tomar a sardinha dele. Tente tomar a sardinha do gato. Você vai conseguir? Não vai. Mas para você, qual é mais importante, a sardinha ou o gato? O gatinho é mais importante. Quantas vezes nós nos apegamos tanto à sardinha e não queremos deixar? E Deus está dizendo: eu te chamei, eu tenho para você algo mais importante do que isso. Mas a gente não entende o que é ser servo no reino dele, e acaba deixando passar a oportunidade de ser melhor do que é, de fazer com excelência conforme ele exige que a gente faça. Na prisão em Filipos, Paulo e Silas, a Bíblia diz em Atos 16 que eles cantavam hinos perto da meia-noite. Sabe como eles estavam ali? Com os pés no tronco. Pés no tronco. Mas perto da meia-noite eles cantavam hinos a Deus. Adorar com pés no tronco. Às vezes reclamamos: eu não tenho carro para vir, eu só tenho uma bicicleta para vir. Mas é a nossa vida. Quando não temos, pedimos a bicicleta. Quando Deus manda, queremos a moto. Quando Deus manda a moto, queremos o carrinho.
Deus manda o carrinho, queremos o melhor, e assim vai. Queremos o carro do ano. A gente sempre vive no quero mais. Agora, nós já namoramos a Ele com os pés amarrados no tronco. Pastor, o senhor não conhece a minha situação e não sabe o momento que eu estou vivendo. Com os pés no tronco, tenho certeza que você nunca acordou meia-noite para cantar um hino. Eles fizeram isso. Agora, para que haja milagres no nosso sacrifício, temos que oferecer o sacrifício, pastor Eliseu. O terremoto vai vir, os alicerces vão tremer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Jesus Cristo, aquele que se despiu de sua glória celestial, porque Hebreus capítulo 1 verso 3 diz que ele era o resplendor da glória do Pai. Ele era o resplendor da glória do Pai, e ele veio à terra cumprir uma missão que eu jamais poderia, nem você poderia cumprir. E a Bíblia diz que antes da cruz ele precisava passar pelo Getsemane. Mateus 26:30 diz: e tendo cantado um hino, foi para o Monte das Oliveiras. Ele estava indo suar sangue. Ele estava indo receber o beijo do Judas. Ele estava indo ser preso e depois da prisão passar pelos julgamentos de Pilatos, Anás, Caifás, o sacerdócio, para depois ser levado à cruz. Mas ele cantou um hino. Ele cantou o Halel, que é o hino pascual, porque a Páscoa era chegada. E na hora de cantar o Halel com seus discípulos, Salmo 113 ao 118, ele seguiu em direção à cruz, mas ele cantou mesmo assim. É difícil. Estamos crucificados com Cristo, Gálatas 2:20, sim, mas nós não estamos sendo crucificados literalmente. Nosso sangue não está sendo derramado, porque Ele já fez tudo isso por nós. O seu sacrifício foi tão perfeito que não precisamos mais morrer na cruz para sermos salvos. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Diga comigo: perfeito. Perfeito. Per quer dizer através dele, feito algo que se fez. Se o sacrifício de Cristo foi perfeito, quer dizer, ele fez através de algo que eu não poderia fazer, porque tudo que eu posso fazer não é perfeito em comparação ao que ele pode fazer por mim. Então, quando tocamos, devemos fazer o melhor. Quando ensaiamos, o melhor. Pastor, mas não é sacrifício. Não existe ensaio sem oração. Não existe sacrifício em igreja pentecostal, principalmente sem oração. E a oração, ela está ligada ao nosso sacrifício, ao pelo menos 15 minutos de joelhos, quando nos reunimos para nos prepararmos para adorar ao Senhor. Foi assim que aprendemos desde o início. Foi. Às vezes não fazemos porque desaprendemos. Maestro Israel Passos, ele ensinava: ore antes de ensaiar. Israel Passos, filho do saudoso casal Tito e Rosinha, de Curitiba.
tecladista de Vitorino Silva por muito tempo, principalmente Não Chores Mais. Tremendo. Diga a glória a Deus por isso. Quando o eunuco de Candace voltava de Jerusalém, em Atos capítulo 8, quando o Senhor Jesus mandou Filipe ir até ele, Filipe estava em Samaria, pregando às multidões, vendo sinais e prodígios acontecerem, mas o Senhor o arrebata até a estrada de Jerusalém para Gaza, que estava deserta, porque lá passava o superintendente da rainha de Candace, um etíope. Ele estava vindo de Jerusalém. O que ele estava fazendo em Jerusalém? Adorando. Está escrito que ele havia ido a Jerusalém para a adoração. Aí você pergunta, mas ele já estava voltando da adoração? E agora o Senhor manda Filipe pregar a salvação para ele. Ele estava adorando sem ser salvo. Ele havia ido a Jerusalém adorar sem conhecer Jesus. Escute esse negócio aqui. Então, por que o Senhor manda Filipe cercá-lo, juntar-se ao carro dele, enquanto ele lia o livro do profeta Isaías e não entendia? Porque Deus mandou, porque além do interesse que o Senhor tinha por sua alma, grave o que eu vou dizer agora, Deus se interessa por quem se interessa pela adoração. Oh, aleluia! Deus se interessa por quem se interessa pela adoração. Aleluia! Aleluia! Receba da parte de Deus. Deus se interessa por você. Ele não vai deixar você perecer em nenhuma das circunstâncias adversas da vida que você possa suportar ou atravessar. Ele se interessa por ti, porque você é um adorador. Você é um adorador, e adorador tem vida longa. Aleluia. Agora, nem sei que hora eu comecei, e até que hora eu posso ir, pastor, porque está fluindo aqui, eu estou gostando desse negócio. E quando vai fluindo, a gente tem que dar lado, dar lugar. Glória a Deus, diga amém. Mas eu paro, eu paro. Até que hora eu posso ir, pastor? Pode falar, por gentileza. Mais 10? Quantos? Mais 10 minutos. Então eu vou parar meio-dia. Horário bom para almoçar. Oh, glória. Fale para quem está do ladinho assim, Deus é bom, Deus é bom. Isso, por isso você está aqui. Ou se não fosse a vontade de Deus, não estava tendo esse encontro, essa linda apresentação, não estava acontecendo isso. Agora veja só, o irmão do filho pródigo já agiu diferentemente. Nós não devemos seguir o exemplo dele. Escute aqui, quando ele chega em casa, o filho que havia saído havia retornado arrependido e havia recebido o perdão do pai, a restauração do pai e os presentes que o pai tinha para ele: o anel, bezerro cevado, as vestes e as sandálias. O irmão dele mais velho estava fora. Glória a Deus. E quando ele chega, ele ouve as músicas. As músicas ele ouve. E quando ele ouve, ele perguntou para um dos servos: o que está acontecendo? Teu irmão chegou e teu pai está fazendo a festa.
Ele aceitou? Ele ficou chateado. Sabe o que ele disse? Escute isso aqui. Chegou para o pai e falou assim: meu pai, eu estou há tanto tempo contigo, tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos, mas veio esse teu filho que esbanjou tudo que tinha e agora tu faz essa festa. Enquanto a família do pai do pródigo estava festejando com a música, o irmão dele estava fazendo questão de um cabrito. Ou seja, ele representa aqueles que trocam a adoração pelo cabrito. Eu vou para a aplicação. Nunca troque a adoração pelo cabrito. Posso ouvir um amém? Amém. Quem faz questão de um cabrito não tem interesse pela adoração, certo? O cabrito que representa, vamos lá, primeiro, com 3 dias de nascido, o cabrito recebe dentes, já nasce os dentes. O animal que recebe os dentes com mais rapidez e velocidade na natureza da vida. Com 3 dias de nascido, o cabrito já tem dente. Trocar a adoração pelo cabrito é perigoso. O dente é símbolo de solidez e estruturação, mas quando inflama, é uma das piores dores que existe. Quem aqui já sentiu dor de dente? Trazendo para a música, o músico adorador não pode se inflamar. Pode acontecer o que acontecer. Você é músico adorador? Não se inflame. Leve uma boa entregue para Deus. Não pendure a harpa. Continue no teu ofício, porque a tua recompensa virá do Senhor. Amém, meus amados? Ó, Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Esse salmo você vai ler lá, Salmo dos filhos de Corá. Salmo de quem? Dos filhos de Corá. Quem foi Corá? Tem versão que diz Coré, mas vou dizer Corá. Foi um homem rico, próspero, que aceitou o convite de outros 2 homens, Datã e Abirão, e se aliou a eles para se levantar contra Moisés. Escute isso aqui. E aquilo custou tanto para Corá, Datã e Abirão, porque ele era próspero, era da linhagem de Rúben, e ele achava que por ser da linhagem de Rúben, um dos filhos de Jacó, ele tinha direito à sequência alinhada da linhagem. Mas o defeito deles, Corá, Datã e Abirão, era de se levantar contra ungidos do Senhor. Deus nunca admitiu isso nas Escrituras. Sim ou não? Sim, nunca admitiu. Quando Moisés ficou sabendo, Moisés chama eles para diante da congregação. E lá Moisés disse: se Deus for comigo, vocês verão o que vai acontecer amanhã. Se Corá morrer de morte natural, Deus não me chamou. Olha só que coisa terrível. E a Bíblia diz que a terra abriu a sua boca e engoliu Corá
e o fogo consumiu a todos. Mas primeiro diz que a terra abriu a boca, depois o fogo consumiu a todos. Só que aí Números 26, 11, eu vou citar o versículo e vocês vão responder. Se puder projetar, Número 26, 11. Glória a Deus. Quer ver só o que diz? Bendito seja Deus. Diz assim: olha lá, vou contar até 3 e nós vamos ler juntos. 1, 2, 3. Mas os filhos de Corá não morreram. Tiago, o pai deles morreu e eles não. Sabe por que eles não morreram? Pergunta para mim, por que, pastor? Porque eles faziam parte do grupo de adoradores na congregação. Enquanto o pai se levantava contra, eles adoravam a Deus. Adorador tem vida longa. Aí, dos 150 salmos da Bíblia, 12 deles foram escritos por esses moços aqui. 12 foram declarados por eles. Eles têm os filhos de Corá que não morreram quando seu pai morreu. E agora no Salmo 46, eles vão agora dizer o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Esse deve ser o cântico do adorador. Socorro bem presente na angústia. Angústia era o que eles tinham, pela morte do papai, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aqui o adorador está presente, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz. Completem. Segura aí, segura aí. Ele, quem? Deus, levantou a sua voz. E o que aconteceu com a terra? Eles estão falando sobre a terra nos dias da morte dos pais do pai deles. Porque a terra, o que é que derrete a terra? Quem pode me responder? O que derrete a terra? O vulcão, gente. É o vulcão. A Bíblia diz que a terra abriu a boca e engoliu Corá, Datã e Abirão e os homens que estavam com eles. O vulcão faz a terra abrir a boca. O vulcão derrete a terra. A Bíblia não diz que foi um vulcão, porque a linguagem de vulcão ela vem bem depois da tradução bíblica. Mas quando diz que a terra se derreteu, eles foram engolidos pela terra em fogo. E agora, esses filhos, eles permanecem com essa angústia no coração, porque eles amargavam o trauma da morte dos seus pais. Próximo texto, desse verso. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Segura aí, volta lá no nome. Isso, obrigado. Agora vem cá. Deus olha para eles e diz assim: meus adoradores, vocês estão falando demais.
O Pai de vocês recebeu pelos feitos, mas vocês estão falando demais. E eu vou mostrar algo a vocês agora. Agora eu vou falar. Até aqui vocês falaram. A partir daqui eu vou falar, diz o Senhor. 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Olhe para mim, sabe o que Deus está dizendo? O fato de vocês permanecerem vivos, não é, o segredo não é a bondade de vocês. Vocês são adoradores, mas vocês são humanos. Quem tem que ser exaltado nisso sou eu. A bondade é minha. Todo homem é mau. Eu sou bom. Por isso vocês estão vivos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Os filhos de Corá não morreram, porque faziam parte dos adoradores da congregação. Fale para quem está do lado: adorador tem vida longa. Permaneçam firmes na presença desse Deus que chamou vocês, fiéis, pontuais, humildes. Pastor, e as nossas razões? Troque-as pela humildade de Jesus, cravem-nas na cruz de Cristo e peguem em troca a humildade dele. Toque melhor a cada dia, mas seja humilde a cada dia, e o nome do Senhor será exaltado. Amém. Meio-dia e muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado, Anderson, Tiago, pastor Eliseu e a toda a orquestra e coral. Se alguém se interessar por livros, eu tenho aí, tá?